Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigos! Estamos iniciando mais um programa Sensibilidade. Gratidão, gratidão, gratidão. Programa Sensibilidade de hoje, nós vamos falar com Júlio Sena. O Júlio que em 2021 assumiu como novo gerente de comunicação da FEAL, da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, isso há 3 anos. Marcou, sua presença e agora se despede do cargo depois de muitas conquistas, Mas, olha aí, vai continuar com a gente como comunicador da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Júlio, vamos começar contando, e eu queria, já para iniciar, que a gente possa até já ir lembrando, qual a mensagem que você deixa para os comunicadores, para a direção, para a equipe que você liderou. Júlio Sena. Olá, Damião. Primeiro, agradecer você pelo convite, de estar aqui, de poder falar no Sensibilidade e poder trazer um pouco da minha sensibilidade nesse momento também. Eu acho que para a gente começar, e aí ao longo do programa a gente vai falar um pouco mais dessa trajetória, mas uma mensagem muito importante que eu gostaria de deixar é para que quem continua à frente desse trabalho, seja na diretoria da fundação, seja a equipe, sejam os comunicadores, é lembrar sempre qual é o nosso propósito. Acho que esse foi um motor que me ajudou muito nesses 12 anos que eu passei na FEAL, que é lembrar qual que é o propósito da fundação, que é o propósito de promover o progresso da humanidade através dos conteúdos, através da comunicação dessas ideias espíritas, daquilo que a proposta de Jesus, de Kardec e dos espíritos veio nos trazer. Lembrar do propósito é um grande motivador, é um grande combustível para as nossas ações e para que esse trabalho cresça, floresça, que é o meu desejo. Eu desejo que a FEAL, o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, as Casas André Luiz, que todas as unidades, as instituições do Complexo André Luiz floresçam cada vez mais. Eu vou seguir por aqui torcendo, aplaudindo, apoiando, contribuindo e participando de alguma maneira que eu pudesse ser útil. Então, para a gente começar, já para deixar essa mensagem, é isso que eu diria, Damião. E, Júlio, vamos contar um pouco, nessa mudança, nessa nova trajetória sua, de novos sonhos, de novas expectativas, que a gente vai estar sempre torcendo muito pelo amigo. O que é que levou, para o Júlio? É a pergunta que está todo mundo se fazendo. O que levou o Júlio a mudar? O que aconteceu, Júlio? Boa, essa é a pergunta de R$1 milhão, né, Damião? Bom, ao longo desses 3 anos em que eu assumi como gerente de comunicações, a primeira meta que eu tive, o primeiro grande objetivo que eu coloquei para mim, isso inclusive no primeiro dia, eu lembro até hoje, foi no dia 1º de junho de 2021, eu entrei lá no prédio, na 13 de maio, em Guarulhos, e aí fui até a sala, que por 3 anos foi a sala onde eu pude trabalhar. E quando eu sentei ali com o meu computador e abri pela primeira vez nessa posição, eu abri ali um documento de texto e eu comecei a anotar algumas ideias, algumas propostas que eu tinha, que já estavam vindo naquele momento, muito aquela energia boa de ação e de movimentação. E eu lembro, Damião, que o primeiro objetivo que eu coloquei ali era o objetivo de formar uma equipe de líderes que pudessem tocar esse trabalho o dia que eu não estivesse mais. Então eu comecei a trabalhar com os coordenadores das áreas. Na época, a gente tinha a Edi, o Rodrigo, a Guiomar e a Ellen. Ela também fazia parte da área de comunicações no marketing. Depois, essa área foi desmembrada para o marketing, como é hoje, ela hoje como gerente de marketing. E aí ficamos nós 4. Eu, Guiomar, na produção e programação, Edi na pós-produção e SEDOC, e o Rodrigo na área de operações e técnica.
Com esse primeiro objetivo, Damião, a minha proposta era como é que eu posso fortalecer esse time e dar o contorno de liderança para que essas 3 pessoas, o dia que eu não estiver, elas possam tocar em frente o trabalho, elas possam tomar decisão, elas possam apoiar a equipe, elas possam ter uma interface entre a área de comunicações, a rádio, a TV e a diretoria. E aí comecei a fazer esse trabalho, é um trabalho desafiador do ponto de vista da gestão, porque você precisa tomar muita decisão, ao mesmo tempo preparar um time para isso. Tem um trabalho também de cultura organizacional, para que as pessoas tenham valores basilares, que são os nossos pilares que sustentam o trabalho na fundação. E aí nós fizemos 2 testes. Um foi nas minhas férias do ano passado, que eu fiquei 15 dias fora, e essa equipe de líderes tocou. Os 3 tocaram, ninguém mandou uma mensagem, foi de boa. E esse ano, mais uma vez, eu tirei férias também, fiquei 20 dias fora, mesma coisa. E por que isso? Eu não sabia quando eu tomaria essa decisão de encerrar o meu ciclo de trabalho na fundação. Eu sabia que eu não ficaria muitos anos, porque eu sou jovem, né? Eu tenho 34 anos agora, tem um mundo aí que eu quero explorar, eu quero ver coisas novas, aprender coisas novas, contribuir em outros lugares. Então, eu não sabia quando seria essa data de validade. Final de 2023 para 2024, já começou a me bater esse pensamento, eu fiquei muito reflexivo na virada do ano, e aí quando virou também, nós fizemos 2 entregas extremamente importantes, das quais eu pude contribuir gerenciando todo esse projeto, que foi a migração da AM para a EFM, nós entregamos a Rádio Boa Nova de Guarulhos, e a migração da TV, da banda C para a banda KU, que é também uma transmissão muito melhor para a TV via satélite no Brasil inteiro. Ali, Damião, eu acho que depois desses 2 momentos marcantes e o evento que a gente fez na inauguração, eu já comecei a sentir que era o começo do fim. E aquilo, né, é muito mais um sentimento a princípio, e é legal a gente poder falar, né, no programa que tem esse nome, de sensibilidade, porque era um sentimento que estava dentro de mim, que vinha aquele pensamento, aquela reflexão, muito mais do que algo elaborado, do que algo planejado. E aí eu fui trabalhando com esse sentimento, né, levando para terapia, conversando em casa, conversando com a minha família, até que eu percebi que realmente entendi o que eu estava sentindo, as minhas intuições, eu sempre fui muito ligado às minhas intuições, e aí eu entendi que era esse o momento de fechamento de ciclo, um momento muito importante para a fundação e para mim. Então é um momento que eu posso seguir um caminho diferente, um caminho novo, fazer uma transição de carreira, buscar em outros lugares o conhecimento e o desafio que eu gostaria, e que a fundação, com a mudança de gestão na diretoria, pode se reformular também. A partir dessa minha saída, do meu desligamento, pode trazer um novo formato de trabalho. Então foi isso, Damião. E aí vem o momento da notícia, né? Então falar para a diretoria, falar para os coordenadores, depois falar com toda a equipe, com os comunicadores. A gente sente, né, aquele coração apertado, feliz por conseguir fazer isso de uma maneira super positiva e sair muito bem, né, deixando amigos e amigas aqui e as portas abertas, mas tem um aperto no coração. Então é isso, assim, em linhas gerais, a motivação desse novo ciclo para mim. E, fechando então esse ponto, né, o que eu busco daqui para frente, eu venho fazendo há alguns anos um trabalho de desenvolvimento humano, um trabalho que está envolvido com educação também. Então, os meus próximos passos estão indo por esse caminho. Vou aproveitar os 12 anos de comunicação, de aprendizado que eu tive e migro para essa outra trilha na minha carreira. E aí, né, Júlio, é bacana ter essa possibilidade, aquilo que você está falando, né, de encerrar um ciclo com portas abertas, aí a própria diretoria da FEAL está te convidando aí para coordenar um trabalho de um grupo de jovens para dar sequência, né,
ao programa de jovem no rádio e na TV, e aí nada melhor do que você, né, para poder estar coordenando esse trabalho. Quer dizer, é aquilo, é lindo isso que a própria diretoria já está dizendo, né, Júlio? Saindo de portas abertas, deixando as portas abertas para já ir continuar, né, fazendo parte agora como comunicador da rádio, né, Júlio? Exatamente, Damião. Eu até brinquei com alguns comunicadores que eu encontrei lá no Encontro Amigos da Boa Nova, que foi em maio. E aí o pessoal, pô, Júlio, mas você tá saindo, né? Fiquei triste, mas desejo sucesso, tal, felicidades. E aí, naquela hora, né, eu falei, pô, obrigado. Aí a gente se abraça, tira foto. E eu falei, aí me deu um clique, Damião. Eu falei assim, mas peraí, eu tô saindo, claro, eu tô encerrando o meu trabalho como gerente de comunicações, então tô deixando de ser o gestor da rádio, da TV, mas agora eu vou entrar no grupo de vocês, né, que é o grupo de comunicadores, porque me propus, coloquei isso para a diretoria da fundação, de que eu estaria disposto a atuar de alguma forma como um comunicador. A gente vai ver isso para um segundo semestre, se eu posso, de repente, participar de um ou outro programa. Então, me fizeram esse convite para que eu pudesse dar o suporte, pudesse, de alguma forma, coordenar esse trabalho de produzir um programa com jovens. Então, vamos fazer aí uma parceria com o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, um grupo que já faz parte lá das ações da juventude, da mocidade. Então, vou conversar com o pessoal, entender quais são as ideias, ajudá-los a formatar isso, aproveitar o meu conhecimento da rádio, da TV como estrutura, como projetos que têm possibilidade, né, de serem colocados no ar, e vou dar esse meu suporte. E entre outras coisas também. Aí agora é aquela frase padrão que a gente conhece: o futuro a Deus pertence. Mas deixei o meu caminho muito aberto, Damião. Por quê? Porque antes de chegar na FEAL, eu já tive o contato com as Casas André Luiz, com o Centro Espírita, fui voluntário, sou voluntário dos dois até hoje, fiz todo o curso de doutrina no centro, fiz o curso de expositor, fui expositor na unidade da Vila Galvão, fui expositor de sala de aula, dei aula para o primeiro e segundo ano na unidade de Santana, voluntário das Casas André Luiz, fui algumas vezes lá com um grupo de jovens também, já coordenei grupo de jovens no centro, enfim. Você vê que a minha vida, ela tá, assim, de certa forma, muito ligada às instituições. Com a FEAL, o meu contato primeiro foi com a rádio, né? Até uma história que eu conto, eu gosto muito de contar, e foi quando eu comecei a ouvir a rádio, as primeiras vezes era com a minha mãe. Ela colocava o radinho de pilha na janela da cozinha e eu via vários programas, e um deles que eu sempre destaco é o Evoluir, na época com a Delmar Franco e com o Dr. Reinaldo Leite. Então eu ficava ouvindo lá o Dr. Reinaldo, e minha mãe falava, eu nunca tinha visto, eu tinha aquela mágica do rádio, né? Eu ouvia a voz da Delmar e ouvia o Dr. Reinaldo, e minha mãe falava sobre eles, e para mim, Dr. Reinaldo, a Delmar. Ele, infelizmente, nos deixou já há bastante tempo, e a Delmar continua conosco de vez em quando eu estou com ela, é uma amiga muito querida, uma mentora também de vida. Eu brinco com ela, eu falo, Delmar, se eu fechar o olho aqui, eu lembro quando eu tinha 9 anos de idade e eu te ouvia lá no radinho de pilha da minha mãe. Então, acho que isso traz para mim o sentimento de gratidão e de amizade, de amor que eu tenho às instituições e que eu deixo aqui também registrado hoje no Sensibilidade, mas já falei para um tanto de pessoas o quanto eu admiro e torço para que todas as instituições do Complexo André Luiz elas possam crescer cada vez mais. Vale a pena, né, a gente registrar aqui, né? Eu vou trazer para você um pouco dessa história do Júlio, que ele até compartilhou aqui. Ele chegou na FEAL em 17 de setembro de 2012 como estagiário de edição de vídeo da TV Mundo Maior. Aí foi contratado pelo André após uma visita que havia feito na TV em um teste de edição. Um mês e meio depois, um grupo de pessoas da TV pediu demissão e aí foi necessária uma reformulação da equipe. E aí, 1º de janeiro de 2013, ele assumiu como coordenador de edição e marketing. Dali em diante, ele atuou em projetos de cinema, como Dos Passos do Mestre e Causa e Efeito, a criação do Mundo Maior Repórter,
que ele editou as primeiras edições, a produção de uma websérie que ele roteirizou e dirigiu, a chamada A Culpa, e é dos estagiários, e a culpa é dos estagiários, e a implantação da faixa de programação ao vivo das 16 horas da TV Mundo Maior, que prossegue até hoje agora na rádio e na TV. Além de atuar como diretor de programação, apresentou 2 programas ao vivo, Oficina da Mente e Espiritismo Sem Mistério. Em outubro de 2016, ele pediu demissão da TV, mas logo recebeu o convite do André para retornar para a FEAL como coordenador de produção da rádio e TV, já que a fusão da gestão das emissoras iria acontecer. Aí, em novembro, ele estava de volta com um novo desafio, que era conhecer mais sobre rádio e atuar com uma nova equipe. Foi um período bastante produtivo e de muitos projetos, como Cartas de Kardec, Dia da Missão Espírita, Encontro Amigos da Boa Nova, Maratona Fest, lançamento de livros, entre outros. Em junho de 2021, com a saída do André, ele assumiu a gerência de comunicação, a responsabilidade de atuar com uma equipe de 30 pessoas, 7 departamentos diferentes, 3 anos. De muito aprendizado, crescimento pessoal, ele teve a oportunidade de conduzir o processo de migração da rádio para a EFM, a faixa estendida, e da TV Mundo Maior para a banda KU. Coordenou o projeto de internacionalização da FEAL através das 2 edições do Mês Espírita Mundial e representar a FEAL em eventos, parcerias com a Universidade Federal de Juiz de Fora e entrevistas. E aí, aquilo que ele estava contando, que você falou, Júlio, você chegou, tinha 22 anos e ainda não era formado. Foi se formar aos 30 em gestão de processos gerenciais, depois fez a pós-graduação em psicologia positiva, pôde agregar esses conhecimentos na sua rotina profissional, e aí agora, 34 anos, encerrando esse ciclo, e desses, você passou 12 anos na FEAL, na Fundação Espírita André Luiz, pouco mais de 1/3 da sua vida. Tá aí toda essa trajetória, né, Júlio? E com muitas, muitas realizações. Eu destaco uma que você não puxou aqui, que foi na época da gestão ainda do André Marosso, para os amigos entenderem, né? A gente saiu para o início da pandemia, vai tudo para casa, vamos tudo para casa. E aí a gente não sabia nem o que seria isso, como seria e o que seria. E em poucos dias, o Júlio montou a estrutura que a rádio e a TV têm até hoje, que é ter a estrutura Zoom ali, cada um da sua casa, com o seu computador, fazendo as transmissões da sua casa para a casa dos ouvintes e telespectadores. Foi um trabalho assim de dias. O Júlio percebeu todo o formato que poderia estar se aproveitando a partir daquele instante e que foi realizado. Aí a gente olha assim, né, Júlio, para trás um pouquinho, são tantas e tantas histórias, tantos e tantos desafios, e esses desafios que prosseguem, né, amigo? Damião, Olha, ouvir você falando sobre essa trajetória é muito, muito legal, é muito emocionante também de lembrar, e você bem lembrou aquela época da pandemia, um momento muito desafiador para todos nós, e um momento que eu olhei para aquilo tudo e eu pensei assim, putz, o que a gente consegue fazer para que as pessoas se mantenham ativas, porque a gente já estava percebendo o quanto aquele isolamento, a situação de saúde como um todo, ela estava afetando muito a ansiedade das pessoas, ou emocional, e se manter ativo em momentos como esse, encontrar um propósito, uma realização, uma maneira de se sentir útil, é fundamental para que a gente consiga minimamente equilibrar as emoções. E aí eu lembrei, Damião, que em 2016 aconteceu um concurso de ideias na Fundação, como já aconteceram outros, esse ano tivemos mais uma edição,
E naquela ocasião eu mandei uma dessas ideias e era, olha só, 2016, né? Era uma ideia de implantação do home office. Então, lá naquela época eu já estava pensando nisso. Quando eu pedi demissão e voltei para a fundação, eu já voltei num contrato diferente e era um contrato que era híbrido. Então, naquela época lá, 2016, 2017, eu ia 3 vezes presencial e 2 eu trabalhava de casa. Então eu já fui desenvolvendo essa organização, essa autoliderança e para eu conseguir produzir estando em casa e vi que realmente era bem produtivo. Então eu mandei essa ideia e eu lembro, foi muito engraçado, Damião, porque eu conversei com o André, na época era o gestor. Falei, pô, André, mandei a ideia e tal. Até uma das minhas ideias foi escolhida, mas era uma outra, era sobre computação em nuvem. E aí ele falou, rapaz, a ideia é muito boa, estava bem estruturada, mas é muito vanguarda ainda, né? O ano era 2016, ninguém imaginava que aconteceria uma pandemia 4 anos depois. E realmente foi o que aconteceu, né? Veio a pandemia, eu lembrei disso, falei, não, peraí, vamos lá, tem aqui uma estrutura, dá para fazer, tem um monte de pessoas, né, dos comunicadores, tem ou celular ou um notebook com câmera, tem gente que já tem webcam, fonezinho de ouvido, tem microfone, então bota no Zoom, faz no Skype, enfim, a gente foi testando uma série de coisas e eu lembro muito bem desse momento, porque foi um momento, o mês de abril de 2020 talvez tenha sido um dos mais difíceis de trabalho, assim, de muitas horas de trabalho, porque eu passava o dia inteiro fazendo teste com os comunicadores e explicando para cada comunicador. Fizemos uma lista, tinha mais de 100 pessoas, e aí eu ia testando, eu marcava com fulano, beltrano, ciclano, um atrás do outro, a gente se conectava, aí arrumava a câmera tava assim para cima, aí abaixa a câmera, ajeita a pessoa, vê se tem uma luz, aí apaga a luz, acende a luz, mexe no microfone, até eu falar, ó, tá ok, você já conseguiu, tá tudo certo, amanhã você tem o programa? Pode participar. Aí avisava a produção, o pessoal ia. Então lembrar disso, Damião, é muito, muito gratificante, saber que a gente conseguiu, colocamos praticamente toda a equipe para trabalhar no formato remoto, ficamos assim por um tempo, conseguimos manter rádio e TV no ar remotamente. Aí, depois de um período, a equipe operacional voltou para o prédio com todos os cuidados. Graças a Deus, todo mundo ficou bem. E seguimos até hoje. A gente ainda funciona num formato híbrido, consegue atender as demandas que a fundação tem, como rádio e TV, como programação, e atende também uma maneira diferente de trabalho que traz produtividade, que traz segurança, que traz conforto para as pessoas, que permite que as pessoas não precisem ficar se deslocando por horas até chegar no ambiente de trabalho e possam desenvolver o seu trabalho de casa. Claro, sempre com muita responsabilidade, um trabalho muito próximo das coordenações. Então, bem lembrado esse ponto. E assim, cada um desses que você foi falando passa um filme na minha cabeça. Eu lembro, assim, de momentos marcantes, são quase imagens que vêm na minha mente de tudo aquilo que a gente fez. Eu nem coloquei aí, mas eu lembrei que pouco antes da dona Jandira, que foi uma das fundadoras das Casas André Luiz, ela desencarnar, alguns anos antes, a gente fez um curta-metragem de final de ano que tá no YouTube ainda, que chama Um Presente de Natal, eu acho que é esse o nome, tá no YouTube da TV Mundo Maior, e que foi escrito e dirigido por mim. Então, na época, eu estava como diretor de programas, e o André me deu essa oportunidade, falou, ó, vamos fazer um curta-metragem de fim de ano, e aí você escreve aí um roteiro, me passa, a gente vê se fica bacana, se tem que fazer algum ajuste, e aí você dirige. E aí, dito e feito, né? Dirigi o curta-metragem e, na verdade, foi uma homenagem à Dona Jandira que nós fizemos. Foi uma homenagem a ela que, inclusive, teve um trecho no final em que a gente estava organizando essa homenagem para ela
E aí, nessa homenagem, ela chega no estúdio da TV Mundo Maior e a gente com as câmeras ligadas para captar a reação dela ao vivo. Então, tudo que você vê naquele curta, nessa parte que é da surpresa que é feita para ela, eu já estou entregando aqui o final, não tem problema, mas vai lá assistir que vale a pena. Era ao vivo. Então, ela estava realmente se emocionando e ficou, assim, como um presente para ela e para nós também, né? Ter essa oportunidade. Inclusive, no meu Instagram tem uma foto com ela até hoje, que eu sentei num sofazinho do lado dela, tirei a foto. Ela era uma voluntária que trabalhava com a gente no SEDOC. Então, a gente passava assim no corredor, ela estava lá assistindo os programas da TV e anotando. E aí ela anotava e depois ela passava para a gente, ó, esse programa aqui tem que falar com o comunicador, tem que ajustar isso, aquilo. Então lembrei disso também, enfim, tantas outras histórias que vêm e que marcam para mim, né, que fazem parte da minha carreira. Eu tenho uma carreira de pouco mais de 15 anos, sendo que 12 eu estive aqui, né? E é linda essa oportunidade, né? O que você falou, né? De 12 anos e agora com 34, é aquilo também, né, Júlio? Às vezes, nesse egoísmo da equipe, né? De falar, poxa, estamos aí, tá tudo dando certo, por que não continuar com o Júlio? Mas a vida nos oferece algumas oportunidades, e aí a hora que você está falando com 34 anos, realmente, para mim, eu passei também por isso, é aquele momento que você fala, pera, deixa eu encarar agora algumas outras situações diferentes, eu quero aproveitar, quero conhecer algumas coisas, porque depois é aquilo, né? Infelizmente, nesta sociedade que temos, né? Algumas portas se fecham aos 40, outras se fecham aos 50, e você fala, pera, por que eu não tentei? Por que eu não fiz? Né? E agora você está tendo essa oportunidade de falar, pera, eu quero fazer. E eu acho que é isso mesmo, né, Júlio? Acho que a gente tem que ter na vida, né, esses momentos que a gente para e fala, pera, eu quero novas descobertas, né, Júlio? É exatamente isso, Damião. Essa busca que a gente pode fazer a qualquer momento da vida, eu acho que ela é super importante e era algo que eu não gostaria de perder. Perder a oportunidade, perder o gás, a energia, a jovialidade que eu tenho ainda para oferecer e que espero, enfim, ter isso por longos e longos anos. E é interessante quando eu penso sobre essa questão da idade, porque às vezes a gente passa por aquele momento da vida que diz assim: agora é tarde demais, agora não vale a pena, agora não vou fazer, não tenho coragem. E eu sinto assim, para mim, eu trago como uma filosofia de vida de que nunca é tarde demais. Na verdade, a gente sempre tem uma nova oportunidade de fazer diferente algo que a gente quer, que a gente coloca o nosso coração, que a gente coloca a nossa vontade, a nossa experiência, os nossos conhecimentos. Então, esse momento para mim, quando eu senti que era ele que estava chegando, falei, bom, tudo bem, passei 12 anos aqui, para mim foram 12 anos de grande aprendizado, de um crescimento assim inimaginável. Chego para um mercado de trabalho ainda numa idade jovem e com uma bagagem que eu sei que não é simples de se fazer, né, de se construir. É essa bagagem de gestão, de liderança, de, enfim, uma operação no mundo inteiro. Fizemos aí projetos internacionais, projetos no Brasil todo, a transmissão da TV para todo o Brasil e pelo mundo pela internet também. Então, eu trago realmente uma bagagem muito legal desses 12 anos. Eu não senti em algum momento que assim, fiquei estagnado, tô para trás, né, das pessoas. De forma nenhuma, porque eu sempre busquei. Eu sempre acreditei que dava, que nunca era tarde, que eu podia sonhar, eu podia continuar buscando. Então, de certa forma, eu espero ter deixado isso para algumas pessoas, para quem tem essa sensibilidade, né, de olhar a trajetória de alguém e falar, pô, que legal, dá para ser assim, dá para fazer dessa forma. Então, o que eu costumo dizer, e já falei em inúmeras reuniões, é isso, assim, acredita, vai, se organiza e não para de sonhar, continua sonhando e sempre é tempo. E é interessante, né, voltar um pouquinho naquilo que a gente estava conversando, né, na época da pandemia, né, então é interessante quando você disse, né, você montou, a inspiração veio para você em 2016,
E aí, para o André, na época, não, isso é muito vanguarda. 2016. Aí se passam 4 anos, né? Se passam apenas 4 anos. Aí aquelas coisas que a gente olha para a espiritualidade, para e fala, tinha que ser você, era você naquele momento, naquela hora. A espiritualidade já tinha te preparado há muito tempo de falar, olha, 2016, tá bom, mas o projeto está aqui. E aí você relembrar e falar, mas eu tenho um projeto, eu pensei em alguma coisa para fazer, e 4 anos depois é colocar tudo isso em prática. Gente, e é um pouco essas histórias, né, Júlio? A gente que teve essa possibilidade de conviver muito com você, né? E tem muito essa noção, esse momento, né? Da gente parar e falar, nossa, mas o Júlio está muito à frente, quer dizer, é esse menino que está à frente, né, de todo esse seu tempo. E é isso que você mostrou, você já sabia o que ia fazer em 2020, na época da pandemia. Você tinha um projeto em 2016, você foi lá e buscou na gaveta e falou, peraí, deixa eu só atualizar pelas ferramentas existentes, Júlio. Foi isso mesmo, Damião. Sabe que, te ouvindo agora, eu lembrei de uma coisa, assim, eu tive inúmeros aprendizados na fundação, aprendizados como pessoa e aprendizados profissionais também, mas teve em específico que essa situação do home office me trouxe à tona e me ajudou a lidar com outras situações, que foi o aprendizado de saber o tempo certo das coisas. E isso para mim assim foi espetacular. No início eu estava muito, né, naquele pique, naquela juventude ativa, 20 e poucos anos, 25, 26 e tal, querendo fazer, estudando cinema, rádio e TV, roteiro, etc. E querendo colocar isso em prática. Até fui muito cara de pau junto com o André, porque eu tive ao todo, nesses 12 anos, 6 funções diferentes na FEAL. E todas elas eu ia lá e batia na porta do André e falava, André, agora eu quero fazer isso aqui, dá para fazer por aqui? E ele ia, né, dando um jeito, ele foi um cara que me abriu muito as portas. Então, nesse início, eu tinha muito esse ímpeto de, quero fazer, e às vezes não era o momento certo, a gente não tinha a capacidade de equipe ou recurso financeiro, enfim, a disponibilidade para pôr em prática. Quando rolou esse projeto, né, essa ideia do home office, claro, na hora eu fiquei meio frustrado, falei, mas como assim, né, vanguarda, mas é uma coisa que é simples, dá para colocar em prática. Já tinha poucas, né, empresas colocando em prática. E aí o que eu fiz foi colocar o projeto em stand-by, colocar o projeto ali de lado por um tempo para que ele pudesse maturar. Eu acho que foi esse o grande aprendizado, é maturar o tempo das coisas. A partir desse momento, Damião, várias ideias vieram, vários novos projetos surgiram, e aí eu trouxe o aprendizado para a prática. Eu anotei. Então, até hoje eu tenho esse hábito. Eu anoto todas as minhas ideias e eu deixo lá. Porque eu sinto a hora que é o momento de trazer à tona. Então, vários dos projetos, das ideias, de coisas que vieram à tona em algum momento, provavelmente ele estava ali engavetado há 2, 3, 5, 10 anos, esperando o tempo certo das coisas. Esse do home office foi um grande aprendizado, mas outros também eu passei por esse perrengue de ter que esperar. E pode ser, né? Na verdade, pode ser que esteja acontecendo exatamente isso de novo, né? Na verdade, é aquilo. Você está querendo aqui, pera, eu preciso sair, eu preciso fechar um ciclo para que outros possam estar se abrindo, outras oportunidades, outros momentos. É o que você falou, está ali a educação como uma das propostas, e aí aquilo que a vida vai oferecendo também, né, Júlio? Que você comentou, né? É tão interessante, né? Como algumas coisas, né? Para que a gente possa. Eu não sei, eu adoro perceber esses sinais todos. Porque, por exemplo, lá no passado você comentou, né? Que quando você ouvia a rádio, você ouvia a Delmar Franco, né? E hoje ali você tem também, né? Todo no Evoluir também. Há pouco você conseguiu concluir um curso no Evoluir também, que pode também te trazer, né, novas perspectivas, né, Júlio?
Totalmente, Damião. Eu tenho um contato com o Evoluir já de alguns anos, um contato que começou em especial, né, com a Delmar, com a Michele, com a Alexandra, que eu fui o diretor do programa Um Novo Olhar. Essa faixa de programas ao vivo que foi implementada na TV Mundo Maior em 2016, foi bem na época que eu assumi a direção de programas. Então, a gente colocou ali o Oficina da Mente, do nosso saudoso Humberto Pazian, que eu tive a honra de apresentar junto com ele por quase um ano. O Espiritismo Sem Mistério, que era intercalado desde aquela época, apresentei com o André Luiz Ruiz e com a irmã Eliana. Nós tínhamos também, aí teve Um Novo Olhar, esse eu cheguei a apresentar alguns programas, mas não de maneira fixa. O Novamente surgiu nessa época, Espírito de Mulher, enfim, foram vários programas que vieram, A Caminho da Luz também, né, do Carlinhos e da Soraya, e os programas foram se reformulando. Quando chegou Um Novo Olhar, eu me aproximei do Instituto Evoluir e encontrei um universo ali maravilhoso de conhecimento sobre o desenvolvimento humano, que era uma busca minha, mas uma busca muito autodidata, como eu sempre fui desde criança. Eu pegava o livro e queria estudar, e queria aprender, e fazer um curso, e fuçava, também sempre fui muito curioso. E aí quando eu vi que existia o Instituto Evoluir, comecei a ter um pouco mais de contato com a Delmar, a Alexandra, a Michele, enfim, até que, em determinado momento, eu fui convidado pela Delmar para fazer um curso que é o Ser e Viver Integral, que aborda a teoria integral de Ken Wilber, que é uma maneira da gente compreender o mundo, né, a complexidade do mundo e de nós mesmos em relação, então, de nós como indivíduo, de nós em relação, de nós como sociedade e como sistemas, né, maiores que a gente faz parte no planeta. Fiz esse curso e depois também recebi um convite de participar da formação de constelação familiar. Também é um trabalho muito sério e muito legal feito pelo Instituto Evoluir, que tem a Delmar como essa referência de quem estudou com Bert Hellinger, que estudou, enfim, com a Mimansa e tantos outros nomes importantes da constelação, e ela mesma sendo uma representante à altura do trabalho, né? Então, ao longo desses anos, a gente foi se aproximando. Eu tive a oportunidade de fazer workshops meus dentro do Instituto Evoluir, de participar de programas, de eventos, enfim, de ter atuações. Isso foi algo que também foi muito marcante ao longo da minha carreira, nesses 12 anos, porque o único período em que eu fiquei só trabalhando na FEAL foi o período de estágio, que eu tive 3 meses, né? Teve ali uma mudança meio repentina e eu já fui contratado para coordenação. Mas desde 2013 até hoje, eu sempre busquei me manter ativo além da FEAL, porque isso me trazia bagagem para a FEAL, inclusive, seja de conhecimento. Então, fiz muitos cursos. Todos os anos eu fiz algum curso, pelo menos. Em alguns anos, inclusive, foi curso de graduação, de pós, curso técnico, e muitos cursos livres. E também de experiências, de projetos. Então, por muitos anos, eu fui produtor de canais de YouTube. E o interessante é que as pessoas de dentro da FEAL já começavam a se interessar por isso. O canal, por exemplo, do William Sanches, quem abriu fui eu. Eu fui o primeiro inscrito do canal dele, porque eu abri, ele me passou o e-mail, gravamos os vídeos. E vários outros, com a doutora Joeli, o doutor Rubens Cascapeira, com José Carlos De Luca, enfim, um tanto de pessoas que viram nesse meu trabalho essa possibilidade, né, de atuar junto comigo no audiovisual. Então, tudo isso foi agregando na minha carreira e naquilo que eu podia oferecer para a fundação. O Evoluir vem como a cereja do bolo para mim. Eu tenho um carinho enorme pelo Evoluir e sigo, né? Vamos ter ainda outros voos juntos, se Deus quiser, daqui para frente, entre outros lugares também que eu vou atuar. E aí aquilo que você contou, né? Nossa, nada por acaso. Lá atrás, se ouvindo a Delmar, e olha que imaginar que tantos anos depois eram tantas possibilidades. E aí você está falando de alguns projetos seus. Eu queria que você falasse um pouco para aqueles que estão nos acompanhando também, porque de repente você publicou um livro, eu queria que você falasse um pouco disso, e da tua linha com esporte aí,
com as corridas, tal, que também é uma parte ali que você é aquela, você está sempre constante nesse exercício. Vamos falar um pouquinho, Júlio. Boa, Damião. Já deu para perceber que eu não paro quieto, né? Eu fui uma criança tranquila, até pelo que minha mãe fala, mas muito curioso, muito fuceiro, né? Queria fazer um monte de coisa. Então, assim, participo, né, de vários projetos, mas esse ponto que você trouxe do exercício, eu acho que ele é fundamental de comentar também, porque a partir da atividade física é um momento em que eu consigo desconectar um pouco da cabeça, que eu até brinco do cabeção, eu sou muito cabeção, eu fico pensando e criando, né, e estudando e lendo. E aí o esporte veio, então, com essa maneira que eu tive, né, de me conectar com o corpo. Eu sou um triatleta amador, já fiz 2 provas de Ironman, fiz uma em 2023 e uma em 2024. O Ironman é um triatlon. Eu fiz a modalidade 70.3, que, entre aspas, é o meio Ironman, e que contabiliza 1,9 km nadando, 90 quilômetros de ciclismo e 21 quilômetros, uma meia maratona de corrida. E eu fiz isso, as 2 vezes eu fiz em Florianópolis, então foi uma experiência assim, marcante na minha vida, entre tantas outras provas que eu fiz. Triatlons com distâncias menores, provas de corrida, provas de ciclismo, provas de natação, já participei de campeonato de crossfit, eu já fiz um tanto de coisa. Até Kung Fu eu já lutei e tenho medalha aqui de campeonato. Então, esses projetos, Damião, que eles estão na minha vida de uma maneira que me fazem crescer, que me fazem também não ficar bitolado numa coisa só. É só no esporte, é só no trabalho, é só na corrida, é só não sei o quê. Então, é uma maneira de viver mais ampla, de amar a vida e o que a vida tem a nos oferecer, porque é um presente estar vivo, né? Poder respirar, poder ter mais um dia. Eu valorizo tanto esse um dia que eu ganho, que eu acho que é o que me faz muitas vezes tomar decisões, né, de entrar em projetos, de participar, de estar aqui, né, de ter dedicado tanto tempo à FEAL, de dedicar um tempo ao treino, à família, enfim, acho que é um pouco disso, assim, que eu tenho vivido. Olha, a gente vai olhando para o tempo ali, eu olho e falo, nossa, temos 3, 4 minutinhos, então eu vou deixar esse espaço para o Júlio Sena conversar com os amigos aqui do Sensibilidade e deixar o seu recado, Júlio, porque a gente contou muitas histórias, né? E são tantas e tantas histórias. Júlio Sena. Bom, Damião, e ouvintes também, né, falando com os ouvintes, telespectadores, internautas, tem uma ferramenta, na verdade, eu posso dizer aqui como um motor, melhor do que uma ferramenta. Tem um motor que eu percebi nos últimos anos que me moveu e que me move. E agora que eu percebi que eu trago esse motor intencionalmente para as minhas relações, para o meu trabalho, para o meu dia a dia, parece que ele ficou ainda mais forte, mais potente e mais transformador. Esse é um motor que todo mundo tem, de certa forma, uma centelha dele dentro de si, mas que muitas vezes a gente deixa de lado, a gente acaba se preocupando com outras coisas, com coisas muito materiais do mundo apenas, e coisas também mesquinhas que muitas vezes não levam a gente a nada. E esse motor é o amor. E eu percebi que através do amor que eu tenho pela vida, através do amor que eu tenho pelos ensinamentos de Jesus, pelas ideias espíritas, o amor que eu tenho pelas pessoas e pelo quanto eu quero ver que as pessoas estejam bem, que o mundo possa se melhorar e que eu sou uma gotinha no oceano dessa mudança. Mas que bom que tem essa gotinha e tem a sua gotinha também. Tem a gotinha do Damião, tem a gotinha de quem está ouvindo, de quem está assistindo, da diretoria da FEAL, da equipe de colaboradores, de cada comunicador. Se a gente consegue conectar esse motor que é o amor, e que eu entendi que é isso que me move na vida, eu acho que vai dar tempo da gente ver a regeneração, viu, Damião?
Olha, Júlio, primeiro aquilo, acho que em nome de toda a equipe da FEAL, gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado por tudo, obrigado. Olha, ele foi lindo ter essa oportunidade de conviver um pouco aí desses 12 anos contigo aqui da FEAL. Boa sorte nesses novos projetos, nesses novos caminhos. E aquilo, né, que você falou, daqui a pouquinho a gente está se encontrando ali como comunicador, estando aqui junto com a gente mais um pouquinho, colocando, né, trazendo ainda todo o seu conhecimento para os amigos ouvintes, para os telespectadores. É isso, Júlio. Gratidão, 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 Júlio. Obrigado, Damião. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. E fica aqui mais uma vez meu carinho, minha parabenização por esse trabalho e desejo de muito sucesso. Vamos em frente. Vamos em frente. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.